apresentado, que já está, né, no nosso meio há alguns meses aí nos ajudando. Por favor, tu poderias te apresentar melhor do que eu, né, fiz aqui, o que de fato tu trabalha e o que tu desenvolve nessas décadas passadas, né? E tu tens aí depois, então, 30 minutos para nos brindar aí com a tua apresentação. Tu queres que eu te avise um tempo antes de encerrar a tua apresentação? Milton, se você puder me avisar com 20 minutos, eu te agradeço. Quando percorrer 20 minutos, eu te aviso. Tá. Combinado, fica à vontade. Muito bem. Bom dia a todos. Eu não conheço todo mundo, tenho muito gosto de conhecer, e eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de interagir. Não é que eu não gosto de ser chamado de professor. O título no Brasil é frequentemente utilizado não como forma de respeito, mas como forma de distanciamento. Às vezes promovido pelo próprio professor, às vezes promovido por quem quer manter distância, porque, afinal de contas, esse negócio de aprender não é simples, né? Então, Milton, eu sou professor há 36 anos, mas a primeira vez que eu fui professor na vida foi no Sindicato dos Petroleiros de Paulínia e Cosmópolis. Eu tinha 17 anos de idade e eu dava aula de matemática para um curso de madureza promovido, na época, pelo companheiro Jacob Pitar. Eu não conhecia, não sabia que era um sindicalista importante. Eu era apenas um estudante universitário e não tenho nenhuma vergonha disso. Eu sou professor com muito orgulho, mas, pessoal, me chama de João, que eu estou muito bem com o meu João. Meus pais acertaram o meu nome, gosto dele, estou bem. Eu sou, para aqueles que estão chegando hoje, que não me conhecem ainda, eu sou economista e trabalho com temas de indústria há muito tempo. E eu tenho, vamos dizer assim, uma visão que talvez seja um pouco distoante, de outras pessoas com relação à indústria. A indústria, ela não é apenas um setor diferente. Ela é o setor de atividade econômica em que se concentra a produção de soluções novas. Se vocês voltarem no passado, vocês vão se lembrar que os grandes autores já pensavam assim, e o Marx, para ficar no mais importante deles, efetivamente acreditava que a indústria era o motor do progresso tecnológico. O motor do progresso tecnológico não acontece por acaso. Ele acontece porque a indústria tem a capacidade de produzir soluções que se incorporam em máquinas, em equipamentos, em processos que transformam a produtividade. Você se lembra que o Marx tinha o conceito de mais-valia absoluta e de mais-valia relativa? E a mais-valia absoluta é aquilo que vocês enfrentam com frequência, que é a recusa em aumentar salários, são negociações que não repõem a inflação, são condições de trabalho que intensificam a jornada. Os companheiros da alimentação dos frigoríficos sabem perfeitamente o que é isso, né? E isso o Marx chamava de mais-valia absoluta. E ele identificou, e nós sabemos que esse fenômeno existe há muito tempo, uma outra forma de mais-valia, que o Marx chamou de mais-valia relativa, que é o processo de produzir valor, não com o chicote intensificando a jornada e piorando os salários, mas é melhorando a produtividade, melhorando a qualidade dos produtos, competindo de forma mais, digamos assim, mais moderna
eu tenho receio de usar essa palavra, porque as pessoas acham, muitas pessoas acham que a modernidade é Uber, né? Então eu tenho medo de usar essa palavra. Mas formas mais civilizadas de produzir que permitem um melhor compartilhamento dos frutos da produção. Não é automático. Nós sabemos que o compartilhamento depende da luta, depende da dedicação das pessoas a organizar os trabalhadores para efetivamente compartilhar uma parte dos frutos, mas quando não há evolução, quando o sistema não melhora, quando a produtividade não aumenta, quando não tem produtos melhores e processos melhores, não há o que distribuir. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria destacar, é que a indústria, ela não é especial porque se chama indústria. Ela é especial, ela é um setor especial, ela é um setor mais apto a produzir progresso, porque ela tem a capacidade de se transformar e de transformar as demais atividades econômicas. Aí vem a pergunta, e a nossa indústria? E a nossa indústria? E aqui começam algumas divergências com respeito a muitas pessoas que pensam o tema da indústria, e eu estou explicitando a divergência para que vocês possam refletir, discutir e contra-argumentar. E a nossa indústria? Algumas pessoas acreditam que nós tivemos uma indústria gloriosa no passado e, num determinado momento, pode ser o final dos anos 70, pode ser o começo dos anos 80, pode ser o Plano Real. O momento varia, mas nós tínhamos uma indústria gloriosa e aí essa indústria gloriosa foi atingida por um trem na contramão. O trem pode ser a dívida externa, pode ser a inflação dos anos 80, pode ser a moratória de 82, ou pode ser o Plano Real em 94. Mas nós tínhamos uma indústria gloriosa e, de repente, ela sofreu um golpe. É aquilo que se chama um raio num céu azul. Nós tínhamos um dia maravilhoso e, de repente, uma tempestade, né? Vinda do nada. Eu não concordo com essa interpretação. Nós fomos atingidos, fortemente atingidos, por fatores externos, mas nós não tivemos capacidade de resposta. Uma capacidade de resposta que outros países tiveram. E por que nós não tivemos capacidade de resposta? Porque a indústria não era tão forte como nós achávamos. Ela era grande, sem dúvida. Ela era importante, sem dúvida. Ela crescia bastante, sem dúvida. Mas ela não era forte como nós achávamos. E por que ela não era forte? Ela não era forte por uma razão que os trabalhadores veem todos os dias e não sistematizaram corretamente, a meu juízo. O que eles veem todos os dias? Eles veem empresas atrasadas, com relações de trabalho atrasadas, com hierarquias fundadas numa disciplina velha, com chefias que não estão suficientemente envolvidas nos problemas efetivos da produção e resolvem os assuntos com métodos que lembram muito mais a mais-valia absoluta do Marx do que o progresso tecnológico da mais-valia relativa. E nós vamos ver isso quando a gente aprofundar o trabalho que a gente gostaria de fazer junto. A maioria das empresas não possuem departamentos tecnológicos, não possuem equipes de engenharia, não possuem
um esforço sistemático para produzir soluções novas. Então, a indústria foi atingida, não foi por um trem na contramão, foi atingida por dificuldades que todos os países sofreram e que alguns conseguiram superar e outros não conseguiram superar. E nós não conseguimos superar porque nós não nos preparamos para isso. Eu vou colocar a frase que eu sintetizei para dizer isso, que é o seguinte: a indústria brasileira produziu mais fazendeiros, pecuaristas, iates e especuladores do que inovações tecnológicas importantes. A indústria brasileira foi fonte de enriquecimento pessoal e foi, ao mesmo tempo, criou empresas frágeis, empresas débeis, empresas sem competências tecnológicas suficientes para enfrentar as dificuldades, não é da dívida externa ou, enfim, dos problemas macroeconômicos. Não produziu competência suficiente para enfrentar uma competição internacional que, a partir dos anos 80 e, sobretudo, dos anos 90, se tornou cada vez mais intensa. Então, não é que estava tudo bem e, de repente, ficou tudo mal. É que não estava tudo bem e, por isso, nós não fomos capazes de enfrentar as dificuldades. E o que eu acho que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir esse diagnóstico e propor uma política industrial ou ações de política industrial que não sirvam para proteger as empresas, sirvam para promover o desenvolvimento industrial. São duas coisas totalmente diferentes. Nós não queremos empresários ricos e empresas pobres. Nós queremos empresas fortes que compartilham com os trabalhadores os resultados do seu desenvolvimento. Nós não queremos servir de massa de manobra para mais uma proteção tarifária ou para mais uma condição vantajosa para aquele setor, para aquele segmento, para aquele grupo de empresas. Nós queremos efetivamente participar do desenvolvimento da indústria, criando soluções novas, criando produtos melhores, criando setores mais competitivos e reconhecimento de que nós somos a fonte de criação de riqueza. Nós precisamos ter consciência disso todos os dias e precisamos parar de servir simplesmente para que o governo, numa situação mais favorável, assim ou assado, use instrumentos que deveriam ser feitos para a indústria e são feitos para os industriais. Então, a minha fala inicial é uma fala de provocação no sentido desta reflexão. A maior parte das pessoas que estudam a indústria acredita que nós tivemos uma indústria muito forte e que, de repente, ela ficou fraca. Não, ela não ficou fraca de repente. Ela já não era tão forte quanto nós pensávamos e foi por não ser tão forte que ela não foi capaz de enfrentar as dificuldades que apareceram. Isso se traduz de várias formas. Isso se traduz em equipes técnicas minguadas, isso se traduz em tecnologias próprias muito pobres, isso se traduz na recorrência de comprar mais uma máquina ou menos uma máquina, como se isso fosse resolver o problema.
a indústria precisa produzir soluções próprias. Ela precisa ser capaz de desenvolver produtos, processos, qualidades, aptidões para competir. Porque até tem aquela velha expressão, né, Milton? No futebol, eu não gostaria de falar de futebol para gaúcho, porque eu sei que isso costuma dar confusão, mas no futebol tem a velha máxima de que quem não faz, toma. Quem não faz, toma. E nós estamos jogando na retranca há 40 anos. Ah, mas tem tal empresa, e tem tal empresa, e tem tal empresa. E aí, é assim, andorinha solitária não faz verão. A indústria não é um punhado de empresas. É um conjunto integrado de empresas. É isso que é a indústria. A indústria não é uma empresa produtiva cercada de empresas frágeis. A indústria é um conjunto articulado de empresas que se complementam umas às outras, fornecendo em bases competitivas e sendo reconhecidas por isso. Então, as assimetrias de poder e de capacidade competitiva que existem na indústria brasileira não são normais. Não são normais. Não é normal que existam algumas empresas tão poderosas e tantas empresas tão frágeis. Isso não é normal. Nós só conseguiremos construir uma indústria próspera, uma indústria saudável, uma indústria dinâmica, se nós conseguirmos que um grande número de empresas tenha capacidade de criar estas situações que são as situações da indústria. Quer dizer, situações de melhoria permanente da qualidade dos produtos e dos processos. Isto não se faz com o filho do dono. Isto não se faz com o amigo do dono. Isso se faz com equipes profissionais dedicadas, e as equipes profissionais dedicadas, profissionalizadas, competentes, pensando permanentemente em melhorias que são melhorias amplas, melhorias para todos os processos. Eu costumo ouvir os discursos empresariais e vocês sabem que eles se apropriaram da palavra produtividade, né? De uma forma totalmente contraditória. Por quê? Porque eles dizem que a produtividade no Brasil é baixa, e quando eles dizem isso, eles estão apontando o dedo para o trabalhador. A produtividade no Brasil é baixa. E por que eu digo que eles estão apontando o dedo para o trabalhador? Porque logo em seguida, eles dizem, veja a escolaridade. Escolaridade de quem? Escolaridade dos trabalhadores. Então, a produtividade é baixa porque a escolaridade dos trabalhadores é baixa. Porque a capacitação dos trabalhadores é baixa. É por isso que a produtividade é baixa. Mas aí você pergunta assim, mas espera aí, vamos ver se eu entendo. Como é que a produtividade é baixa se a escolha técnica e tecnológica é feita pelas empresas e não pelos trabalhadores? Quem escolheu o processo produtivo não foi o trabalhador. Infelizmente, no Brasil, o trabalhador não é consultado sobre essa matéria. Ele é, digamos, chamado para trabalhar num processo que já foi definido. Portanto, quem definiu o processo produtivo foi a direção da empresa. E, mais grave, o trabalhador se encaixa nesse processo e dizem os empresários, 95% dos trabalhadores
que trabalham na indústria brasileira foram treinados pelo Senai. Eles usam a palavra treinamento. O Claudir, você sabe, né? O Claudir ele tem resistência a esta palavra, e neste uso todos nós devemos ter. Por quê? Porque em 1942 os empresários ganharam do presidente Getúlio Vargas o monopólio da formação dos trabalhadores. E com verbas públicas, e fizeram a escolha que era conveniente à classe capitalista. Que escolha é essa? Escolheram formar quantidade. Escolheram formar muitas pessoas em processos rápidos que servem para aumentar a quantidade de pessoas disponíveis, não necessariamente formar adequadamente as pessoas para a indústria do futuro. E este processo, que começou em 1942, persiste até hoje. É verdade que em alguns lugares o Senai já superou as séries metódicas, né? Mas o treinamento, no sentido que o Claudir condena, ele continua prevalecente. O Senai continua formando 91% das matrículas do Senai são em cursos de curta duração. Por quê? Porque a classe capitalista não forma apenas trabalhadores para a indústria. Ele forma uma quantidade de trabalhadores suficiente para ter permanentemente uma oferta amplamente disponível e não necessariamente reconhecida. Então, nada disto acontece por acaso. Não é por acaso que nós tivemos dificuldades de enfrentar as transformações tecnológicas que começaram a se intensificar nos anos 90. Nós tivemos dificuldades de enfrentar essas transformações tecnológicas porque nossas empresas não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas porque elas tinham escolhido o caminho mais fácil. O caminho mais fácil era o caminho de copiar, de importar máquinas, era o caminho de reproduzir aqui o que se fazia lá fora e não se prepararem para soluções originais. Quando a intensificação da competição aumentou, amigo, agora você não está preparado. Agora você pede mais esta proteção, mais aquela medida, reclama do câmbio. O Milton está querendo me dar 10 minutos. Tá bem. 20 minutos, João. Quer dizer, eu ainda tenho 20 minutos, é isso? 10 minutos. O senhor tem 10 minutos, falou 20. Eu estava brincando, essa é uma brincadeira que eu faço, né? Quando alguém me diz 2 minutos, eu digo, já falei 2, então ainda tenho 28. Ele roubou o coordenador. Muito bem. Então, eu depois desse segundo ponto, que eu considero o ponto central, que é o meu argumento de que a indústria brasileira nunca foi forte como foi grande. A sua força nunca esteve na proporção do seu tamanho. Sem dúvida, foi uma indústria grande, mas ela não foi uma indústria forte como foi grande. Depois desse ponto, eu queria passar para o terceiro ponto, que é eu já participei de muitos documentos sobre política industrial. Em 1990, no Congresso Nacional, houve uma CPI. Uma CPI chamada Causas e Consequências do Atraso Industrial e Tecnológico no Brasil. Ela foi presidida pelo senador Mário Covas,
foi relatada por uma deputada do PT, chamada Irma Rossetto Passoni. O Rossetto, vocês sabem que tem parentesco, e a deputada Irma Rossetto Passoni era a relatora dessa CPI. E nessa CPI, a gente ouviu, eu era assessor, isso foi há 31 anos, a CPI ouviu dezenas e dezenas de empresários, dirigentes de entidades, acadêmicos, estudiosos, etc, etc, etc. Mas não ouviu sindicatos. Não ouviu sindicatos. E isso foi há 30 anos. 30 anos se passaram. Eu já trabalhei em muitos documentos sobre política industrial, para a política industrial, e nós continuamos formulando política industrial sem ouvir os trabalhadores. E o que nós estamos propondo neste exercício é construir uma política industrial, não é ouvindo os trabalhadores, é construindo a partir dos trabalhadores. E o que significa construir a partir dos trabalhadores? Significa partir das experiências que os trabalhadores têm, dos conhecimentos que eles acumulam todos os dias ao longo de vidas produtivas sobre os problemas da produção, os problemas da fábrica, alargar esta perspectiva, trazendo conhecimentos de pessoas com as quais nós conversamos menos do que deveríamos, que são as equipes de engenharia, as equipes de compras, as equipes de vendas, de marketing, etc., para entender as dificuldades e o potencial da indústria. Se vocês me perguntarem, mas isto já foi feito? Em muitos países é feito assim. No Brasil não é feito assim. Não é feito assim porque a riqueza no Brasil é monopolista da formulação. Ela é monopolista da formulação. E quem é que o jornal ouve? O industrial. O mesmo industrial que amanhã vai deixar de ser industrial e ser fazendeiro ou ser rentista. Mas é ele que é ouvido. Não são ouvidos os trabalhadores, não são ouvidas as lideranças dos trabalhadores, não são ouvidos aqueles que efetivamente produzem a riqueza. Então, a proposição que nós estamos fazendo aqui é que a construção de uma política industrial deve começar por um diagnóstico feito pelos trabalhadores, ouvindo amplamente, ouvindo as diferentes áreas das empresas, ouvindo os acadêmicos, ouvindo, eventualmente, as opiniões dos industriais, mas nós devemos ter a capacidade de formular um diagnóstico e proposição. E proposições que não nos apontem apenas mais dificuldades, mas nos apontem caminhos. Não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, aceitar, colaborar com mais uma dose de generosidade e aguentar mais um pouco isto ou aquilo, mas nós queremos ter perspectivas. Nós não queremos jogar num time que está na defesa o tempo todo, tomando, ainda por cima, bola nas costas. Não queremos. Nós queremos participar da construção e, se tivermos que suportar dificuldades, queremos suportar dificuldades com perspectivas de compartilhamento. Se não for assim, é preferível não ter política industrial. Nós acreditamos em política industrial. A política industrial
é uma política que os trabalhadores devem defender, mas não devem defender incondicionalmente. Devem defender se a política industrial apontar para o fortalecimento da indústria e não para o enriquecimento dos industriais. O enriquecimento dos industriais não pode ser o objetivo de uma política industrial. A política industrial tem que ter como objetivo o fortalecimento da indústria. É provável que no caminho e produza também o enriquecimento de industriais. Mas mesmo neste caso, ela não deveria produzir o enriquecimento de alguns industriais, enquanto a grande maioria das empresas industriais luta com dificuldades. Eu tenho usado o exemplo, vocês têm aí no Sul uma grande empresa petroquímica, né? Ela foi criada pelo Estado brasileiro em todos os seus passos. Ela foi criada, as várias unidades dos vários polos foram criadas pelo Estado, a privatização foi feita pelo Estado, a consolidação foi patrocinada pelo Estado. Ela tem 14 mil clientes no Brasil. 14 mil. A maioria desses 14 mil clientes são pequenas empresas que lutam diariamente para pagar a conta. E ela tem um poder imenso. No meio de uma crise como a que nós estamos vivendo, ela apresenta um balanço radiante. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. As assimetrias de poder nas cadeias produtivas brasileiras são exageradas. E o que nós dissemos para o caso da petroquímica, a gente pode dizer para outros casos. Na celulose, os pequenos produtores de eucalipto também não estão satisfeitos com o preço que lhes é pago pelas suas árvores, né? Em cada uma das cadeias produtivas brasileiras há relações de assimetria de poder que também precisam ser resolvidas, e esse é um problema nosso, Milton. Esse é também um problema nosso, porque as dificuldades que nós temos para negociar com empresas menores são dificuldades muito grandes, porque elas têm pouca capacidade econômica frente às grandes empresas que comandam a cadeias brasileira e, portanto, dos trabalhadores. Porque eu recebi um aviso de que minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, deu um apagão ali, mas foi... Isso. Muito bem. Então... Poderia ir concluindo, João. Eu vou concluir para dizer que nós não vamos produzir o melhor documento de política industrial do mundo, mas nós vamos produzir o primeiro documento de política industrial que partiu do conhecimento dos trabalhadores, do diagnóstico que os trabalhadores são capazes de fazer usando o seu conhecimento coletivo compartilhado, e que fará proposições que são valiosas para a indústria, para os trabalhadores e para a sociedade brasileira, e não apenas para os donos das empresas. Milton, eu espero ter sido claro, e eu gostaria muito que os companheiros fizessem comentários que me permitam aprofundar a reflexão, rediscutir as ideias. Eu não tenho nenhum apego a ideias erradas. Se elas são erradas, vamos melhorá-las, mas o grande objetivo, que é formular uma política para o desenvolvimento do Brasil, seja com essas hipóteses, seja com outras hipóteses, nós precisamos fazer, e podem contar comigo para essa tarefa.
Obrigado, João. Então, vamos dar mais um passo agora com o Ricardo Franzói, para tratar um pouco da indústria do Rio Grande do Sul. E só lembrando a todos, então, que ao final da fala do Franzói, nós vamos abrir primeiro 4 inscrições, uma para cada central sindical, então vão se preparando, e depois, na medida do tempo que a gente vai dar uma calculada aí, vamos abrir outras intervenções de 3 minutos para inscrição aí geral, tá bem? Ricardo Franzói, como é que tu quer que eu te avise também quando transcorreu 20 minutos? Perfeito. Por favor. Tá? Eu vou compartilhar uma apresentação, porque para mim fica mais fácil, eu me organizo melhor no tempo. Porque também são mais dados, né? Então, vou arriscar aqui. Então, novamente, né, acho que bom dia, Milton, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, né, queria inicialmente agradecer, né, o convite aqui para poder participar da importância, né, que é se construir tentar se construir aí uma política industrial, né, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e também para o Brasil, né, pensando no desenvolvimento aí da classe trabalhadora. É bom falar depois do João Furtado, porque, basicamente, ele já pavimentou, não é, em muito esse caminho que nós estamos nos propondo a percorrer aí, né, para formular essa política industrial, né? E eu trago aqui algumas informações, são informações mais de dados administrativos, né, dados que foram produzidos por outras entidades, né, como a Departamento de Economia aqui do governo do Gaúcho, IBGE, instituições, enfim, né, para trazer o que seria, caracterizar um pouco a indústria, a importância da indústria do Rio Grande do Sul, né, tanto na economia gaúcha como na brasileira, né. Então, eu tenho um conjunto de slides aí que eu vou tratar disso, certo? Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, olhar a importância da indústria gaúcha na indústria brasileira, né, aqui tem algumas informações, né, representa quase 7% do PIB da indústria brasileira, isso aí tem se mantido no tempo, mas, apesar, claro, porque a questão da desindustrialização não é só do Rio Grande do Sul, é também no Brasil, então a proporção, se a gente olhar uma série histórica, ela tem variado aí entre 6% e 7%. Né? Quase 10% dos estabelecimentos, né? Ou seja, o Estado né, ele é bastante representativo nisso, em termos, são 47 mil indústrias, né? 8% dos empregos formais, sempre pensando que é isso, em relação à indústria do Brasil, não é em relação aos empregos formais da economia, mas sim da indústria, né? Então, 8%, ou seja, dá para ver por essa diferença que é 7% do PIB, né, e representa, em termos de emprego, né, uma proporção um pouco maior, né, e também, né, a questão dos estabelecimentos, né, é maior do que a questão do emprego, ou seja, nós temos muitas pequenas e médias indústrias, né, 6%, quase 7% de exportações, isso aqui é bastante importante, porque muitas vezes só se fala na soja, né, mas quando se vai olhar os valores, a indústria acaba tendo uma participação maior. E na arrecadação do imposto, né, quase 9%. Em relação à economia gaúcha, né, ou seja, diferentemente da média do Brasil, que, né, hoje está em 10%, 11%, 12%, né, a participação da indústria no PIB do Brasil, aqui mostra a importância, a diferença que é em relação a proporcionar uma indústria gaúcha, né, em relação ao PIB do Rio Grande do Sul, é quase, o dado mais recente já foi menor, já foi 17%, 18%, né, agora, esse ano, está em torno de 22%, né,
18% dos estabelecimentos, né, 26%, ou seja, de cada quatro empregos formais, um é da indústria, né? Das exportações, e aqui é o dado importantíssimo, 75%, ou seja, de cada 100 que se exporta, né, 3/4 é da indústria, né? E 50% e quase 60% da arrecadação do ICMS vem da indústria, né? Aí isso aqui, se por um lado mostra a importância, também é um problema, né? Porque tu tem um setor que é diariamente ou quase sempre está presente aí nos jornais, no noticiário, com uma grande importância, não é, do que é o agro, né, a agricultura, né, de exportação, só que quando tu vai olhar para a arrecadação do ICMS, 60% vem da indústria, né? Eles participam muito pouco, tanto no emprego, quanto na questão da arrecadação, né? Um dado mais recente, né, que foi, depois eu vou apresentar dados e informações, mas aí é antes da pandemia, e esse aqui é o mais recente desse ano, agora, os 8 primeiros meses da evolução do emprego formal, a gente vê que a indústria, não é, aqui nesse dado, tu tem o estoque de trabalhadores em agosto, né? Ou seja, tu tem quase 700 mil trabalhadores, são 2.600.000 trabalhadores com carteira assinada, né? Sendo que são quase 700 mil trabalhadores da indústria, isso aqui representa 26% do total, né? No entanto, a criação de novos postos de trabalho, né, desse ano, né, nesse acumulado do ano de 2021, né, essa tentativa de retomada, né, a indústria ela contribuiu, não é, com 38% do saldo positivo. Ou seja, embora ela represente 26% do total dos postos, ela contribuiu com 40%, ou seja, ela teve um desempenho melhor do que outros setores, né? A agropecuária praticamente foi, olha só, 3%, né? A criação com todo esse crescimento, né, de quase 40% desse ano que foi a agropecuária, praticamente ajudou muito pouco na criação, né, de emprego. Aí mostra as diferenças de desempenho quando há crescimento, né, econômico, né? E, bom, aqui está a outra informação, que isso aí são dados históricos, né, só para a gente ter uma ideia, né, da diversidade, né, da indústria aqui do Rio Grande do Sul, né, muitos delas, boa parte delas estão ligados à agroindústria, com a questão da alimentação, máquinas e equipamentos, no caso das máquinas agrícolas, né. Então, tu tem, ela é bastante diversificada, né? A importância maior é de produtos alimentícios, segundo produtos químicos, e logo em seguida vem máquinas agrícolas, né? Bom, aqui tu tem todo um conjunto, né? Já justamente o objetivo era mostrar, né, essas atividades todas, né, que são ligadas muitas vezes aos setor primário, né, e também todas elas com algum tipo de vínculo com exportação, né? Vamos lá, quem são os nossos maiores investidores, né? A gente viu aqui que né, pegando aqui as principais fábricas, né? Os Estados Unidos aparece como, né, o capital norte-americano, que é a John Deere, a GCO, General Motors, a Dell, a DuPont, né? Da Europa, tu tem as alemães aqui, Steel e SAP. A SAP é uma empresa alemã que fica ali em São Leopoldo, que desenvolve produtos na área de informática, né, para a indústria, né. Japão tem duas, né? A China, a Fotoma, não sei como é que está, mas tinha uma proposta de investimento aqui, a Miré, fica em Canoas, né. E, na verdade, a China está entrando muito aí na área de energia elétrica, né? Nós estamos vendendo as estatais para as estatais chinesas. Da Coreia, tinha uma outra empresa aqui, além dessa, tinha de elevadores, mas a última notícia que tem, foi surpresa para mim também, que naquele espaço ali em São Leopoldo, que estava a fábrica de elevadores, virou um espaço de uma atacadista, né? E da Índia, né, que teria essa indústria de tratores aqui, a Mahindra Tratores, né?
E aí, se a gente fizer um ranking, né, de onde está essa proporção da indústria, né, olhando para o parque industrial do Brasil, nós vamos ver que fumo, né, a indústria de fumo, quase 50% é responsável aqui, está no Rio Grande do Sul, ou seja, se a gente ranqueasse os parques industriais, esses são os mais importantes, né, o que tem a maior proporção, né, em relação à indústria brasileira, o estado que tem, então, o fumo quase 50%, couro e calçados 30%, automação, 33% do setor de eletroeletrônica, biodiesel 28%, né, máquinas agrícolas 46,7%, mas segundo a Simers, 65% dos fabricantes de máquinas agrícolas estão instalados aqui no estado, né, vinhos, de clima, enfim, 90%, reboques e carrocerias. No segundo maior, ou seja, se a gente colocar, né, o parque industrial, a segunda maior importância, tem os produtos de metal, 13%, máquinas e equipamentos, 16%, imóveis, 20%, né, ele não é o principal, mas fica em segundo lugar, né? Em terceiro está os produtos de borracha, de material plástico, né? E o quarto, alimentos, produtos de madeira, produtos químicos, veículos e automotores, embarcações, aeronaves, veículos militares, equipamentos de transporte, né? No setor de eletrônica, que também a gente considera, assim, muito importante, né, e a participação deles, tem todo esse conjunto de subsetores, né, automação industrial, componentes elétricos, equipamentos industriais, geração, transmissão e distribuição, né, informática, material elétrico, serviço de manufatura, sistemas eletroeletrônicos, telecomunicações e utilidades domésticas. Ou seja, mostra essa diversidade, principalmente a importância, né, que é esse setor de eletroeletrônica, né? O do produto agrícola, soja é muito, né, aparece muito, mas o arroz, o Rio Grande do Sul, 70% do arroz no Brasil é produzido aqui. E eu coloquei, né, a questão do arroz, porque o arroz, ele é um setor que ele tem um desempenho muito importante na hora que né, que ele cresce, né, tanto e te dá possibilidades, né, de valor agregado. Então, esse é um setor, um valor adicionado, né, ou seja, que esse é um setor que poderá crescer bastante desde que haja uma direção de investimento, né, mas, ultimamente, eles estão, por exemplo, a própria casca do arroz, né, por conta da crise energética, né, isso aí está gerando já 2 ou 3 usinas, né, de produção de energia a partir da casca do arroz. Então, esse é um setor que existe um potencial de desenvolvimento, né. O Rio Grande do Sul também, ele tem uma boa diversidade na questão de carvão e das energias renováveis, né, energia tem 300 microempreendimentos, né, o carvão tem um problema aí, né, que é sério, né, apesar de que tem as reservas, né, aí existe uma discussão, e o próprio Diese, né, a gente tem um grupo, né, que está ajudando nessa discussão da transição justa do carvão, né, e aí tem problemas de aquecimento global, então isso aqui aparece como um potencial, mas é um potencial que, de preferência, não deveria ser usado, né. O biodiesel, né, o biodiesel também tem várias indústrias aqui importantes, né, tem uma das empresas que é de Veranópolis, né, mas existem outras, de Passo Fundo, né, também que é importante, as maiores. Energia eólica, né, cedia um grande parque complexo, agora estão investindo em outros, né, Santana do Livramento foi anunciado agora um grande investimento, né, e energia fotovoltaica, que é um dos setores aí que teria grande possibilidade, né, e que seria um setor a ser perseguido, né. A indústria, então, ela se caracteriza, né, por um peso maior no PIB no Brasil, como eu tinha mencionado, ele é intensiva em mão de obra, né, nós temos uma característica aqui no Rio Grande do Sul por setores, do tipo de setor industrial, como calçado, né, móveis e a própria máquina agrícola, né, porque a indústria de máquina agrícola tem tanto antes, né,
da produção, como depois, né, na medida que tu, por exemplo, quando tu vende um trator, ou tu vende um silo, tu tem todo um conjunto de atividades, né, que emprega a gente, né, e que quando a gente vê que quando há um crescimento, né, da indústria no Brasil, ou há uma volta do crescimento, por exemplo, de exportação, o desempenho aqui no Rio Grande do Sul ele é um pouco maior do que em outros estados, justamente porque tem essa característica de 2, 3 ou 4 setores que têm uma intensividade maior, né, em mão de obra. Ela se concentra no eixo da região metropolitana de Porto Alegre, no Vale dos Sinos e na chamada região metropolitana de Caxias do Sul, né? Mas também tem polos em Passo Fundo, Lajeado e Santa Cruz, né, que são muito importantes, né? E, portanto, né, se nós formos nessa construção, né, de investigação, né, é importante estar presente, né, estar presente em indústria de intensiva mão de obra, é importante nós de ter essa investigação nesses eixos e também nesses polos, tem empresas representativas, né, em termos geográficos, né. A exportação tem um peso maior que a média no Brasil, né, e o contraditório aqui, né, que é a desvalorização do real, ou seja, as ameaças, né, a desvalorização não tem um efeito, né, no caso aqui da desvalorização do real, tem um efeito positivo sobre a economia gaúcha, né, ao contrário acontece quando há uma valorização do real, como aconteceu quando foi criado o Plano Real, né, ou seja, que houve aquela, né, um por um, né, e depois em outros governos posteriores, inclusive no governo Lula, né, em que essa a valorização do real acabou ajudando a destruir partes das cadeias produtivas aqui do Brasil, e aqui principalmente do Rio Grande do Sul. Então, tu tem a questão do câmbio, efeitos bem importantes, né, sobre a economia, sobre a indústria aqui do Rio Grande do Sul, né. Tem um impacto muito grande essa questão de como é que se conduz essa política cambial, né. Os fatores de risco, né, falei assim anteriormente, né, anterior é a questão do câmbio, né, mas aí porque tu tem uma indústria muito, às vezes muito dependente, né, do agro, né, da agricultura, enfim, né, então estiagem, né, tu tem um impacto muito pesado, né, na agricultura, isso aí acaba então interferindo, né. A Argentina, por ser um dos parceiros comerciais, né, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, então sobre produtos industriais, ou seja, se a Argentina ela está em crise, isso aí acaba afetando a nossa produção, não é? E também a China, Estados Unidos e Europa, porque é onde é o nosso mercado, além, né, da Argentina, os mercados importantes, né? Ou seja, se há impactos, né, de crescimento, vai ter aí um reflexo na produção da indústria do Rio Grande do Sul, né? Encerrando, né, a gente acabou conversando já sobre isso, né, anteriormente, né, eu estou trazendo só mais, né, com esse objetivo de trazer essas informações do histórico, né, da nossa discussão, né, que a estratégia, né, em termos de estratégia de desenvolvimento econômico, né, que seria uma forma de proteger o Estado da crise econômica global e fomentando uma economia local, ou seja, teria também esses objetivos, né, de construir uma indústria que não fique dependendo de incentivo, né, enfim, que principalmente a ideia seria dessa proteção, mas proteção pelo desenvolvimento, não uma proteção com o Estado aí colocando dinheiro, né, ou deixando de arrecadar por conta dessa indústria ser fraca, né, e indução aí de formação de estruturas produtivas voltadas para novas tecnologias, né.
Outros atores relevantes para elaboração e condução de política industrial, né? A gente tem aqui a Secretaria da Fazenda, né? Porque é ali que está né? Eles deveriam ter alguém, né? Ou pensando, né, nessa questão da desenvolvimento industrial, porque ali onde passa incentivo, enfim, né? O BRDE, né, os bancos aqui, são os 3 bancos do Estado, né, que tem participação, ou tem maioria, no caso do Banrisul, que tem políticas, deveriam ter políticas para desenvolver, ou teria possibilidade ou potencialidade para isso, o Badesul, que é uma agência de fomento, e o BRDE. Então, o governo ele tem instrumentos, né, para ajudar, né, instrumentos relevantes aí para ajudar na elaboração, na condução da política industrial. Os 2 últimos slides, já estou chegando quase 20 minutos, né? Os 2 últimos slides, eu coloquei aqui, esse slide é 2014, foi, na verdade, a última política que a gente pode chamar de ter uma política industrial pensada, né? Porque depois no governo Sartori e no governo atual, né, não existe essa discussão. Mas no governo do Tarso, né, se produziu, existia uma articulação dentro do governo, né, envolvendo várias secretarias que pensavam, né, uma política industrial, né, e deixaram, inclusive, um registro disso num livro que se chama Remando contra a Maré, né, é o livro de 2017. Então, aqui eu peguei uma informação para a gente também ter o que estava sendo pensado na época, né? E eu acho que essa é uma outra discussão que nós vamos ter, ou seja, da ideia daqui de se construir uma política industrial que perpasse, não fique só no governo, mas que tenha algum espaço para a gente discutir, né? Ou para se propor isso em outros, né? Não ficar restrito a um governo, né? Porque aqui, infelizmente, é uma coisa do Grenal, ou seja, o governo que entra destrói o que o outro construiu, né? Então, como é que eles classificavam, né, como uma nova economia para o Rio Grande do Sul, né, quais são os setores estratégicos, né, o que eles chamavam de nova economia, né, e aí definiam como prioritários, preferenciais e especiais, e não, a nova economia, né, que seria indústria oceânica e polo naval, né, a gente viu depois o que aconteceu, né, mas, enfim, se ficou alguma coisa que hoje, inclusive, está se retomando, né, graças a essa implantação lá atrás, né? Reciclagem e despoluição e energia eólica, os preferenciais, né? E as 20 minutos, falta 10. Sim, eu vou encerrar aqui em 2, 3 minutos, vou chegar antes dos 30. Os especiais, né? Biocombustíveis, etanol e biodiesel, semicondutores, não é? Saúde avançada e medicamentos e a indústria da criatividade. E a economia tradicional, que nós, né, enfim, não se poderia abandonar, né, mas os prioritários aqui, então, a agroindústria, né, eles colocado como, e o automotivo e implementos rodoviários, né. Os preferenciais, bens de capital, máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e industriais, madeira, celulose e móveis. E os especiais, equipamentos para a indústria de petróleo e gás, petroquímica, produtos de borracha, material plástico, software, eletrônica, automação e telecomunicações, calçados e artefatos. Então, aqui se deixou isso, né, como presente, né, para os outros governos, mas que foi abandonado a partir de 2014. E o último slide é mostrar um dado antes da pandemia, né, como é que vinha se comportando a indústria antes da pandemia, a indústria aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê que nesse gráfico, né, se a gente olhar desde 2014, quando veio a crise de 2015 e 2016, né, essa retomada aqui é igual aquela retomada que né, do Guedes, né, sempre é o V, mas, na verdade, esse V vira uma raiz quadrada e hoje a gente vê que essa retomada é uma raiz quadrada quase que ao contrário, né? E nós vemos que o Rio Grande do Sul, né, a indústria do Rio Grande do Sul,
ela vinha numa retomada maior, né, durante o ano de 2019, do que a da região sul, mas acompanhava a região sul, ou seja, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná têm uma economia muito parecida, né, a importância da indústria nos 3 estados é muito parecida, em torno de 20%, 22%, né, enquanto que a indústria no Brasil, ela cai, né, em 2019 ela já vinha mal, né. Resta saber, o que a gente não sabe é como é que vai né, o que nós temos aí pela frente a partir enfim, da retomada, da vacinação, enfim, do novo normal, né? Eu acho que essa é a grande sugestão. Bom, basicamente era isso, né? Fiquei nos 25 minutos, aqui só a equipe que me ajudou a construir esta apresentação. Obrigado, devolvo a palavra aí. Ver se eu não estou conseguindo. Obrigado, Franzói. Eu não sei se a gente inverte com o Ricardo Franzói, pode ser? Que aí o João Furtado fica com direito de resposta no final para poder se defender de qualquer tipo de fala do Franzói. Pode ser, Ricardo? Pode ser, eu vou fazer comentários bem rápidos. 10 minutos, aviso quando passou 8. Menos, eu acho que vamos deixar mais tempo para o João Furtado, como ele é convidado especial, né, tem direito. Né? O pessoal que já me conhece, a gente tem mais tempo, mas eu vou só tratar rapidamente assim, a questão da financiarização, né, das empresas. Isso na verdade, esses caras, eles têm lá um discurso e conseguiram convencer a sociedade, né, e tanto é que convence os meios de comunicação também, né, hoje a maioria, quer dizer, praticamente os jornalistas dos grandes jornais, imprensa, Globo, Bandeirantes, são praticamente, são transmissores, as falas são iguais, né, e são falas que não, parece que as pessoas não pensam muito no que estão dizendo, tipo, vão baixar a inflação através da taxa de juros, vão subir a taxa de juros para baixar a inflação, sendo que a inflação, né, como se o Brasil fosse tão importante na economia internacional que subir a taxa de juros para baixar o preço do petróleo, né, então não tem sentido isso, né, então, esse é um problema, ou seja, as empresas hoje estão dominadas por esses fundos de pensão que tem uma forma de agir que no curto prazo, é o máximo lucro possível, né, no menor prazo, né? Então, a gente vê nas mesas de negociação isso, ou seja, a empresa está super bem, mas o cara diz, olha, a metade do investimento aqui é um fundo de pensão dos Estados Unidos, se nós não dar o lucro que eles estão esperando, eles tiram o dinheiro dessa empresa e passam para outra, né? Então, é uma dificuldade, né, que se tem. A questão né, que foi colocado também, né, da desoneração da folha, enfim, de ter mais clareza, né, isso, a gente tem uma desigualdade muito grande aqui no Brasil, ou seja, se tu olhar o imposto, né, ele é sobre a indústria, não, e os caras da agroindústria, da agricultura não pagam imposto, quer dizer, como eles exportam tudo, né, e para exportação não tem imposto, então as condições, se fosse dizer, ter um jogo igual, né, as condições, né, de produção, elas são desiguais. Tu tem um plano safra, tu olha as propagandas, o Banrisul, tudo que é banco de crédito, cooperativas, aí estão dizendo, olha, temos aqui o plano safra, e tu não tem um plano indústria, né, de financiamento. Então, eu acho que a questão da desoneração da folha está muito ligado a isso, né? Agora tem que pensar alguma alternativa, ou seja, mas essa vem de uma reforma tributária, né? Eu acho que a grande dificuldade aqui é que nós estamos disputando um jogo, então, e vamos tentar entrar no caminho, e eu acho que aí o João Furtado tem muito mais condição de tratar disso, mas o grande problema é que vamos disputar uma partida, né, e esse eu acho que é o grande desafio, nós vamos
uma partida com um campo inclinado, né? Então, na verdade, nós não estamos numa igualdade, nós estamos num campo assim, nós estamos tentando subir, mas, né, o jogo é morro acima, né? Então, acho que essa é a nossa grande dificuldade. E para finalizar essa questão do mercado financeiro, o Davi já tocou, né? Olha toda essa questão os caras chamam de porta giratória, né? O cara sai sai do BTG Pactual, vai para o governo, aí sai do governo e volta para o BTG Pactual. Quer dizer, o Guedes era do BTG e os hoje do BTG que era né, tem dois caras lá, né, que os dois foram os que bolaram o teto de gastos, né, e hoje eles são sócios do BTG Pactual. Então, eu acho que mudar é muito pesado esse jogo, né? Então, acho que é uma dificuldade muito grande. Acho que era isso que eu queria falar aí. Se tu queres prosseguir, Franzói, eu acho que o professor João Furtado, ele está com problema de conexão, ele mandou mensagem, não sei se ele conseguiu retornar, acho que não, ele caiu e não conseguiu retornar, então vamos tentando ver se ele retorna nos próximos minutos. Eu não sei, o Davi, se tu queres retomar, Davi, mais 2 minutinhos, 3 minutinhos. A questão só do agronegócio, né, de não ser contra, ser a favor, né, mas é isso, ou seja, tu está hoje apostando, o agronegócio é a única maravilha do Brasil, né, e olha as condições que eles têm. Eles têm crédito abundante, né, eles têm taxa de juros altamente subsidiadas, né, e não pagam imposto, né, nem imposto de importação de produtos, né, e esse balanço, né, esse balanço de exportação e importação do agronegócio, mais da agricultura, né, que agronegócio, eu acho que é um pouco, não sei se não existe nos outros países essa coisa de agronegócio, essa tecnologia nos Estados Unidos não tem, né, lá é agricultura, tu exporta soja em grão, né, então tu importa um monte de insumo, isso seria até interessante, né, Davi, se fazer uma conta, né, acho que alguém já deve ter feito essa conta, ou seja, tu exporta 100, mas tu importa quanto? É 80? Né? Porque a maioria dos insumos são importados, e nós vamos ter uma conversa muito complicada o ano que vem de negociação, nessa área rural aí, dos trabalhadores assalariados rurais, que a conversa dos donos das fazendas, né, os arrozeiros, pessoal produtor de soja, a conversa eles vão dizer o seguinte, é que agora nós ganhamos dinheiro, mas agora nós temos os sócios aí que estão pegando o nosso dinheiro, porque aumentou muito os preços dos insumos, né, que nós importamos. E esse é o grande dificuldade, né, de só apostar nisso, né. Então, acho que a grande questão que nós estamos tentando fazer aqui é devolver, né, para a indústria a importância que ela tem, e a grande dificuldade é convencer os trabalhadores, porque às vezes o cara está numa área do tipo, vamos lá, tu está numa área de calçada, tu vê lá a fábrica contratando gente, onde é que tem crise? Né? E tem crise, bom, mas não tem crise, porque os caras estão contratando gente, né? E o problema, bom, o que nós podemos fazer aqui mais? Já está bom, deixa assim, não mexe nisso que está bom. Ou tu vai lá eu estava conversando com o Ivo, né, o que ele comenta, tu vai comentar, fala com o trabalhador, os caras não estão investindo aqui na fábrica, estão pegando uma parte do investimento, isso que o João comentou, né, o industrial, né, o cara não é da indústria, o cara está ali né, ou seja, tu tem um investimento na indústria, tu não investe na indústria, tu pega parte do lucro, vai comprar fazenda no Mato Grosso, ou pega parte do lucro e vai investir numa 2 minutos, Franzói. Né, em terrenos, em casas, construções, né, que não tem nada a ver com a indústria, e tu vai falar com o trabalhador, ele diz, não, que bom, deixa o cara está ganhando dinheiro, mas está investindo, né, e nós estamos bem assim. Então, eu acho que o discurso, eu acho que outro investimento que nós vamos ter que fazer, né, para convencer, não os dirigentes que estão aqui, mas principalmente os trabalhadores da base.
Caiu a internet aqui de casa, eu não sou uma pessoa muito habilidosa nesses assuntos e por isso demorei para conseguir me lembrar que talvez o telefone eu conseguisse, tá? Eu só ouvi até o companheiro Dari. Eu não ouvi as manifestações que vieram depois. Eu me desculpo se eu não considerar os elementos que foram ditos e não, vamos dizer assim, não puder dialogar com as pessoas que colocaram questões relevantes, tá? Eu queria começar comentando o comentário que foi colocado pelo Azevedo no chat. Eu achei a manifestação que está por escrito no chat uma manifestação com a qual eu me identifico absolutamente. Espero que estejam me ouvindo agora. Perfeito. Eu não queria te interromper nessa fala de fecho, Milton, mas eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro comentário é sobre a manifestação no chat do companheiro Azevedo de Caxias do Sul. Eu estou 100% de acordo com o comentário que ele fez, porque ele coloca o protagonismo da classe trabalhadora na formulação de projetos para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. Eu estou 100% de acordo com isso. Eu queria fazer breves comentários sobre as 3 questões que o Claudir colocou, não é? A razão principal pela qual precisamos formular um projeto para a indústria é porque a riqueza é a riqueza que busca se acumular em qualquer espaço. Para ela, tanto faz o papel como a fazenda ou a indústria. É para a sociedade que isso faz diferença. E no âmbito regional ou no âmbito setorial, nós não conseguimos enfrentar essa questão da financiarização que o Claudir apontou. Nós não conseguimos. Mas precisamos ter clareza disso. Precisamos ter clareza de que há limitações à nossa política e que nós temos que ter presentes que hoje esta empresa que é industrial, amanhã seu dono vai-se para outro lugar e troca esse ativo, porque para ele é só mais um ativo. Então, Claudir, você tem razão, nós temos que ter isso presente, mas não quer dizer que não possa se lutar contra isso. E sobre o agronegócio dinâmico, eu quero discordar, sabe? Eu quero discordar sobre o agronegócio dinâmico. O agronegócio mais dinâmico do Brasil, ele é um parasita dos recursos naturais e destrói os recursos naturais. O Rio Grande do Sul, o François mostrou, é um grande produtor de arroz. É verdade, produz 3/4 do arroz brasileiro. Mas o Brasil continua importando arroz. Os 2 principais produtos agrícolas que o Brasil produz são alimentos de animal, não são alimentos de humano. E o principal alimento de humano, que é o arroz, nós continuamos importando. Assim como importamos trigo. O segmento mais dinâmico do agronegócio é ligado a um pacote tecnológico que é dominado por um punhado de empresas químicas e por um punhado de empresas de sementes. A pequena agricultura, a agricultura familiar, a agricultura das cooperativas, é uma agricultura que foi abandonada pelas políticas do governo, infelizmente. Então, eu não me rendo à força política e ideológica avassaladora do agronegócio. Eu presto minhas homenagens à agricultura, que pode ou não ser um negócio, mas onde vivem 12 milhões de pessoas. Porque no agronegócio mesmo, nós temos talvez 500 mil propriedades grandes, que empregam pouco,
e que vivem de um pacote tecnológico que é muito pouco brasileiro e muito pouco sustentável. Eu não me rendo e conclamo os companheiros a não se renderem a essa força ideológica tremenda do pacote do agronegócio. Agricultura não é agronegócio. Agricultura é a vida das pessoas. Agronegócio é a vida da Faria Lima e dos seus mecanismos de extração de um excedente que não leva o Brasil a lugar nenhum. E essa é mais uma razão pela qual as duas dimensões que o Milton colocou, a dimensão de dialogar com a indústria, digamos, na sua instituição, mas dialogar também no local, nas regiões, nos municípios, nas empresas de todos os tamanhos que querem trabalhar e produzir, é tão importante. Eu estou colaborando, mas o protagonista do processo são os trabalhadores e o seu conhecimento. É esse conhecimento que nós precisamos organizar. Não é apenas o conhecimento dos acadêmicos, dos intelectuais, das pessoas que pensam. O nosso pensamento tem valor se for colocado a serviço de um projeto, e eu volto à mensagem do Azevedo no chat. Eu quero estar colaborando com isso, eu me coloco à disposição dos companheiros para continuar esse esforço, e eu espero que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, nós nos orgulhemos do trabalho que estamos fazendo, a partir do conhecimento dos trabalhadores e não apenas para os trabalhadores. Muito obrigado. Eu espero que a gente se veja muitas vezes. Com certeza, João Furtado, vamos precisar muito de ti, vamos te solicitar e exigir de ti um comparecimento mais forte, mais presente, cara.